meu nome é Nassim Calisto Júnior e hoje nós vamos abordar o tema retinopatia da prematuridade. Eu sou o preceptor do Departamento de Retina e Vítreo do Hospital São Geraldo da UFMG, da Faculdade de Medicina, e o médico oftalmologista responsável pelos exames e tratamentos dos prematuros no Hospital das Clínicas da UFMG e em algumas maternidades privadas da cidade de Belo Horizonte. A retinopatia da prematuridade é uma doença vasoproliferativa da retina que acomete prematuros de etiologia multifatorial. É a principal causa de cegueira na infância e sua incidência tem aumentado em países em desenvolvimento como o Brasil. Ela foi descrita pela primeira vez em 1942 por uma autora australiana chamada Terry e a sua associação com o oxigênio foi bem estabelecida nas décadas de 50 e 60 do século passado. A despeito desse controle rigoroso do uso de oxigênio, a sua incidência vem aumentando pelo fato de que prematuros cada vez mais extremos têm sobrevivido. Em meados da década passada, foi feito um levantamento sobre quanto impactante pode ser essa doença aqui no Brasil. Então, se vocês imaginarem, naquela época, uma população brasileira em torno de 180 milhões, e sabidamente conhece que nascem no Brasil em torno de 3 milhões e 200 mil crianças por ano, e que dessas crianças menores que 1,5 kg, em torno de 1%, são 31.500 crianças por ano, e que têm acesso ao UTI neonatal em torno de 75%, então, são 23.500 crianças ao ano de risco de desenvolver essa doença. A sobrevida média dessas crianças nas UTIs é de 60%. Então, sobrevivem no Brasil em torno de 14 mil crianças ou prematuros por ano com risco de desenvolver essa doença. A gente sabe que em torno de 10% dessas crianças desenvolvem as formas mais graves da doença. Então, no Brasil, 1.400 crianças por ano vivem e necessitam ser submetidas ao tratamento da retinopatia da prematuridade. E os estudos mostram que em torno de 50% dessas crianças tratadas, infelizmente, ainda evoluem para cegueira. Então, vocês imaginam que por ano no Brasil, cerca de 700 crianças estão ficando cegas. Isso tem um impacto muito grande a longo prazo, porque a gente sabe que essas crianças vão ser cegas por muitos anos, para o resto da vida, e isso gera um impacto econômico-social muito grande. Para a gente entender a fisiopatologia da retinopatia da prematuridade, a gente precisa conhecer primeiro como é que se desenvolve a vasculogênese normal da retina. A gente sabe que a retina permanece avascular até a 20ª semana de gestação, em torno do 4º mês. A partir daí, células especiais brotam a partir do nervo óptico e vão desenvolvendo os vasos sanguíneos do centro para a periferia da retina, de tal forma que a periferia nasal da retina termina sua vascularização em torno da 36ª semana e a periferia temporal da retina termina a sua vascularização quando a gente vai nascer, em torno da 40ª semana. E essa hipóxia relativa dessa retina avascular é que estimula a produção de fatores angiogênicos, o mais conhecido dele, o VEGF, que modula o desenvolvimento vascular retiniano normal. Na patogênese da retinopatia da prematuridade, a gente pode dividir essa patogênese em duas fases. Numa fase 1, ocorre uma parada no desenvolvimento vascular retiniano normal, inclusive com perda de vasos já formados, na hora que o prematuro nasce. Esses prematuros, então, são submetidos a uma hiperóxia e que essa hiperóxia, então, diminui mais ainda a produção desses fatores angiogênicos e ocorre, então, a supressão da vasculogênese normal. Numa fase seguinte, essa retina avascular torna-se intensamente metabólica com o crescimento desse prematuro. E é justamente nessa fase que ocorre a remoção do oxigênio. Essa remoção abrupta do oxigênio leva a uma produção desordenada do VEGF e outros fatores angiogênicos, que leva, então, à neovascularização pré-retiniana e às formas graves da doença, conforme nós vamos mostrar mais à frente. E essa hipóxia geralmente ocorre entre a 32ª e a 34ª semanas de idade corrigida. Esse quadro esquemático mostra, de maneira ilustrativa, tudo isso que eu acabei de falar. Entre os fatores de risco e proteção para a retinopatia da prematuridade, os fatores de risco mais importantes são a imaturidade retiniana, que é demonstrada pela idade gestacional e peso ao nascimento,
e o oxigênio. Há muito tempo atrás, falou-se que a vitamina E poderia ser um fator de proteção, mas isso já foi descartado. Outros fatores de risco, como fototerapia, hemorragia intracraniana e sepsis, são de menor importância. Gostaria de ressaltar que a questão da transfusão de sangue é um fator de risco também importante, porque a gente sabe que quando esses prematuros são submetidos a múltiplas transfusões, você troca a hemoglobina fetal pela hemoglobina do adulto. E a gente sabe que a hemoglobina fetal tem uma afinidade muito grande pelo oxigênio, ela libera pouco oxigênio para os tecidos. Já a hemoglobina do adulto, ela libera mais oxigênio para os tecidos. E a retina, então, é submetida a uma hiperóxia maior ainda, quando esses prematuros são politransfundidos. Essas duas tabelas mostram dados de 2003 aqui do HC, do UFMG, justamente para demonstrar que quanto menor a idade gestacional ao nascimento, maior a incidência de algum estágio da retinopatia da prematuridade. Essa segunda tabela mostra que quanto menor o peso ao nascimento, maior também a incidência de algum estágio da retinopatia. A doença foi descrita pela primeira vez em 1942 e ela foi denominada fibroplasia retrolental. Desde a sua descrição, houve tentativas sucessivas de classificar de maneira sistematizada essa doença. Em 1951, foi usado pela primeira vez o termo retinopatia da prematuridade. E a primeira classificação conhecida da doença foi desenvolvida por Rees em 1953, utilizando o oftalmoscópio direto. E a partir daí, sucessivos termos foram usados. Em 77, foi criado o termo linha de demarcação. O doença plus foi criada em 79, isso eu vou mostrar mais para frente, até que em 1982 foi criado um simpósio internacional com os especialistas do mundo inteiro que desenvolveram, então, a classificação internacional da retinopatia da prematuridade, que foi publicada, então, em 1984 e é utilizada até hoje. Essa classificação baseia-se em 3 parâmetros: a localização da doença, a extensão da doença e os estágios, tanto da forma ativa como da forma cicatricial. Com relação à localização da doença, a retina foi dividida em 3 círculos, denominados Zona 1, Zona 2 e Zona 3. A Zona 1, ou zona mais posterior, ela é delimitada por um círculo cujo raio vai do centro do disco óptico até o dobro da distância do centro da mácula. Essa é a zona mais posterior e mais perigosa de ocorrência da doença. Já a zona 2, ela é delimitada do disco óptico até a ora serrata nasal. E a zona 3 é a restante da ora serrata, da retina temporal até a ora serrata temporal. Esse desenho aqui, que está aqui nesse slide, ele mostra bem essa delimitação das zonas 1, 2 e 3. A extensão da doença é descrita pelas horas do relógio e a doença foi dividida em 5 estágios em sua forma aguda ou forma ativa. O estágio 1 é caracterizado pela linha de demarcação entre a retina vascular e retina avascular. No estágio 2, essa linha torna-se mais espessa e elevada, denominada crista, e surge nesse limite retina avascular, anastomoses arteriovenosas. No estágio 3, então, surge a neovascularização pré-retiniana. Esse estágio é muito importante porque é nesse estágio que geralmente a gente introduz ou indica o tratamento da retinopatia da prematuridade. Já no estágio 4, surge o descolamento de retina, o estágio 4 podendo ser dividido em 4A, descolamento periférico de retina, e 4B, já descolamento atingindo a região macular, a região mais central da retina. E o estágio 5, que é o estágio final, ocorre o descolamento total da retina. Essas fotos procuram demonstrar aqui, essas primeiras fotos mostram o estágio 1, a linha de demarcação, retina avascular. As segundas fotos, o estágio 2, vocês vão ver que a linha de demarcação está mais espessa e elevada, a formação da crista. E aqui no estágio 3, a terceira foto, mostrando já aquela neovascularização extra-retiniana ou pré-retiniana que eu comentei anteriormente. A próxima foto são do estágio 4, descolamentos periféricos e descolamentos já atingindo a mácula. E essa última foto mostrando o descolamento
total de retina, caracterizando o estágio 5 da retinopatia da prematuridade. Todos esses estágios que eu comentei anteriormente, da forma ativa da retinopatia da prematuridade, podem estar acompanhados da chamada doença plus. Essa doença plus, ela se caracteriza por uma incompetência vascular progressiva da retina. Então, vai ocorrendo uma dilatação e tortuosidade dos vasos retinianos posteriores já formados, muitas vezes associada à dilatação dos vasos da íris, rigidez pupilar à dilatação com colírios e turvação principalmente do vítreo. Essa foto procura demonstrar uma doença plus muito típica de um paciente nosso aqui do Hospital das Clínicas. Essa classificação que eu mostrei a vocês, ela permaneceu inalterada até 2005, quando então ela sofreu algumas modificações e foram acrescentados o conceito de doença pré-plus, uma forma grave da retinopatia da prematuridade chamada retinopatia agressiva posterior, que era antigamente chamada de doença Rush disease ou doença Rush, e uma técnica para delimitação da zona 1 na hora do exame do prematuro. Essa doença pré-plus também se caracterizava por um engurgitamento e tortuosidade dos vasos retinianos posteriores, porém sem caracterizar exatamente a doença plus, ou seja, uma forma intermediária, é um sinal de alerta para você ficar mais atento que esse prematuro tem tendência a evoluir de maneira ruim. Como essas fotos aqui procuram demonstrar. Vocês veem que há uma tortuosidade vascular, mas não como aquela anterior que eu mostrei da doença plus. É um estágio intermediário de evolução dessa incompetência vascular retiniana. Essa retinopatia agressiva posterior é uma forma grave da doença, porque é uma retinopatia que é localizada muito posteriormente, em zona 1 ou zona 2 posterior, tem uma doença plus proeminente. Você define mal a natureza da ROP, às vezes você tem dificuldade de ver aquela linha, aquele intervalo entre a retina vascular e avascular, e ela tem uma tendência de evolução rápida para o descolamento de retina. Antigamente, como eu comentei, era chamada de Rush disease pelos americanos. Então aqui são fotos dessa forma grave da doença, que tem uma tendência muito grande de evoluir mal, e a gente geralmente perde esses olhos. A retinopatia da prematuridade também tem as suas formas cicatriciais, ou seja, se ela não é tratada, o próprio organismo às vezes resolve o problema e deixa cicatrizes, que podem ser divididas em alterações retinianas periféricas, tanto vasculares como retinianas, e alterações também posteriores da retina, também tanto vasculares como retinianas. Aqui são fotos de alterações periféricas, como falhas na vascularização, mobilização de pigmentos na retina, é uma foto. E essa outra foto mostra a forma mais característica da forma cicatricial, que é a prega retiniana falciforme, que é uma alteração grave e geralmente evolui com uma baixa de visão muito acentuada. Com relação ao diagnóstico, existe um consenso entre o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria que orienta que todo prematuro menor ou igual a 1,5 kg e ou com idade gestacional menor ou igual a 32 semanas ao nascimento deve ser examinado para rastreamento da retinopatia da prematuridade. Prematuros maiores que tenham tido um curso clínico instável, ventilação prolongada, julgado de alto risco pelo neonatologista, também devem ser examinados. O primeiro exame geralmente é feito 4 a 6 semanas após o nascimento, nunca excedendo a 33ª e 34ª, no máximo, semana de idade corrigida. Esse exame normalmente é repetido a cada 15 dias, até que se determine que a retinopatia não vai ocorrer mais. Isso geralmente ocorre quando a gente observa que a vascularização atingiu a zona 3 retiniana periférica. Aí o risco da doença praticamente inexiste mais. Quanto mais grave a forma, estágio 2 ou 3, ou quanto mais posterior a doença está localizada, mais frequentemente o exame deve ser realizado. Um trabalho interessante de uma autora brasileira, ela mostrou que em maternidades, em UTIs neonatais, em que a sobrevida de recém-nascidos menores que 1,5 kg
é maior que 80%, você pode manter o corte de examinar prematuros menores que 32 semanas. Quando as UTIs neonatais têm uma incidência de sobrevida de prematuros menores que 1,5 kg, pior que 80%, você deve aumentar essa gama de exames e passar o corte para a idade gestacional menor que 35 semanas. O exame hoje é realizado praticamente sem sedação dentro da unidade neonatal. Utilizamos um aparelho chamado oftalmoscópio binocular indireto, com uma lente de aumento de 20 ou de 28 dioptrias, e o exame é feito colocando-se um aparelhinho para abrir os olhos, que chama-se blefarostato. Eu particularmente faço sem esse aparelho, eu abro com meus próprios dedos, e a dilatação pupilar é feita com essas drogas, a tropicamida diluída a 0,5% e a fenilefrina diluída a 2,5%. Aqui é uma foto mostrando o exame. Esse aparelhinho que vocês estão vendo é o blefarostato, que segura o olhinho do neném aberto, e essa lente que está na minha mão é uma lente que eu comentei com vocês de 20 dioptrias. Essa é a ficha que nós utilizamos para descrever os exames e os acompanhamentos subsequentes. E, felizmente, a gente sabe que a regressão espontânea dessa doença é o que ocorre na maioria dos casos. Aqui algumas doenças que entram no diagnóstico diferencial da retinopatia da prematuridade. Chama a atenção para a vitreoretinopatia exudativa familiar, que é uma doença hereditária e que às vezes engana a gente, é muito parecida com a retinopatia da prematuridade, mas geralmente esses meninos não têm histórico de nascimento prematuro. Com relação ao tratamento da retinopatia da prematuridade, os estágios 1 e 2 não requerem tratamento na maioria das vezes. O tratamento é indicado para o chamado estágio 3+. O que é esse estágio 3+? O estágio 3+ é doença plus associada à retinopatia da prematuridade estágio 3 em zona 1 ou 2, acometendo 5 horas contínuas ou 8 horas cumulativas de retina. Essa é a indicação clássica para o tratamento da retinopatia da prematuridade. O estudo mais importante, que é um estudo multicêntrico feito nos Estados Unidos, chamado Cryo-ROP Study, ele mostrou que você tratando a retinopatia nessa fase, o estágio 3+, que eu me comentei com vocês, com crio ou com laser, que é o que é feito até hoje, você tem 41% menos chance de descolamento de retina e de 19% a 25% menos chance de incidência de cegueira a longo prazo, 15 anos depois. Aqui, só para mostrar, eu estou fazendo um laser aqui no Hospital das Clínicas. O laser é feito nessas condições, a gente faz a ablação da retina na área avascular até o limite da retina vascular. E, então, esse Cryo-ROP, apesar de ser o estudo que balizou o tratamento da doença até pouco tempo atrás, apesar de ele mostrar que 40% dos prematuros tratados a longo prazo tinham uma visão final muito ruim. Então, isso levou ao surgimento de novos estudos para saber se podia ser feito mais alguma coisa para melhorar esse resultado final a longo prazo. E o estudo mais importante, que foi publicado em 2003, chamado Early Treatment ROP Study, ele então questionava essa indicação clássica e introduzia novas indicações para tratar a doença. Então, esse Early Treatment Study, ele mostrou que o tratamento precoce, mais precoce do que a gente fazia antes, ele promove uma redução estatisticamente significativa no risco de perda visual, de baixa visual, quando comparado ao tratamento convencional. E ele, então, estabeleceu novas indicações para tratar a ROP, indicações mais precoces. São as chamadas doenças pré-limiares do tipo 1, que são essas. Qualquer estágio de retinopatia da prematuridade em zona 1 associada à doença plus, quer dizer, você não precisa esperar mais o estágio 3 para tratar, quando em zona 1. A retinopatia estágio 3 em zona 1, mesmo sem doença plus. E talvez aqui a grande evolução, que você hoje está autorizado a tratar retinopatia da prematuridade estágio 2 ou 3 em zona 2 com a doença plus.
Essas formas mostraram um risco de desfecho desfavorável maior que 15%. Hoje também a extensão da doença não é mais de relevância para indicar o tratamento da doença. Já as formas chamadas doenças pré-limiares do tipo 2 são indicados apenas o acompanhamento. Não há mais necessidade de você pode observar, e se essa doença pré-limiar do tipo 2 em algum momento se transforma na doença pré-limiar do tipo 1, você então indica o tratamento. Logicamente que aquela indicação clássica do tratamento permanece ainda ativa e nós indicamos o tratamento também naquela fase. Os estágios 4 e 5 requerem intervenções cirúrgicas complexas e múltiplos procedimentos, muitas vezes, e de resultado funcional e anatômico, às vezes, ruim. Apesar de a gente ver na literatura cirurgiões mostrando um índice de sucesso de até 90%, outros cirurgiões já nem mais operam descolamento de retina relacionado a ROP, o estágio 5, devido ao insucesso muito alto desse tipo de cirurgia. Então, o ideal é que a gente intervenha na doença antes que ocorra o descolamento de retina. Existem complicações da doença relacionadas à anestesia, porque o procedimento é feito com anestesia geral, as principais, a bradicardia e a hipoxemia. E existem também complicações do próprio tratamento. Por exemplo, se é feito com crios, da quemose, que é um edema conjuntival, você tem o risco de congelamento da pálpebra, até do limbo. Complicações do laser, rupturas retinianas, hemorragias retinianas e até mesmo você queimar o cristalino. Pode até dar uma catarata também, se você não tem muita experiência. Mais recentemente, nessa primeira década do século XXI, surgiu a terapia antiangiogênica para o tratamento da retinopatia da prematuridade. A droga mais utilizada é o bevacizumab, e seu uso off-label começou a ser indicado a partir de 2004, 2005. No início havia muita variedade de dose, muita variedade da técnica, ele às vezes era usado de maneira isolada, como primeiro tratamento, quando não era possível fazer o laser, quando havia hemorragia vítrea densa, em que você não conseguia aplicar o laser, ou após o laser, em que a doença não controlava, e nas formas chamadas retinopatias agressivas posteriores. O que a gente sabe é que o uso dessa medicação, quando já existe o descolamento de retina, ele está associado a uma piora desse descolamento de retina pré-existente. Então, a partir do final da década passada, foram criados nos Estados Unidos estudos multicêntricos para saber se esse medicamento, se essa terapia antiangiogênica realmente poderia ser usada de maneira segura e eficaz para o tratamento da retinopatia da prematuridade. Então foram desenvolvidos dois estudos, um chamado BLOCK-ROP Study e o outro chamado BEAT-ROP Study. Eu vou falar primeiro desse BEAT-ROP Study, que ele fazia uma comparação entre o bevacizumab, que é essa droga antiangiogênica, intravítrea, através de uma única injeção, com a fotocoagulação a laser para o tratamento da retinopatia agressiva posterior, só naquelas formas agressivas posteriores que eu comentei anteriormente. E a dose utilizada foi 0,625 miligramas num volume de 0,03 ml, injeção única. Esse estudo mostrou que o uso do antiangiogênico, ou seja, a injeção de bevacizumab, mostrou uma eficácia superior ao laser nessas formas agressivas posteriores, inclusive demonstrando que ocorria o desenvolvimento da retina que tinha parado de formar. Ao contrário do laser, que ao fazer a ablação da retina, essa retina nunca mais iria se formar. Então aqui são fotos mostrando em cima, antes do tratamento com laser e depois com laser, e embaixo, antes do tratamento com a droga antiangiogênica e depois com a injeção de antiangiogênico, mostrando que além da doença melhorar, a retina continuava a sua vascularização por uma área maior. Então esse estudo foi publicado em 2011. Isso foi um estímulo, todo mundo ficou excitado, porque quando você faz o laser, além de você fazer essa ablação da retina,
essa criança fica com um campo visual muito limitado, porque onde aplicou o laser, a retina não se forma mais. Aqui um estudo angiográfico, um estudo contratado da retina, mostrando exatamente isso, a inibição da neovascularização retiniana e a progressão da vascularização retiniana com o uso do bevacizumab. Esse estudo não mostrou nenhum efeito colateral ou sistêmico, mas, porém, ele tinha uma amostra muito pequena. Foram usados apenas 150 pacientes. Então, a gente não tem segurança para avaliar o uso dessa droga em neném prematuro, em recém-nascido prematuro. Esse segundo estudo que eu comentei anteriormente, o chamado Block ROP Study, ele foi dividido em duas fases. Olha para você ver a contradição com o primeiro estudo. Numa primeira fase, ele foi desenvolvido para avaliar a segurança do bevacizumab intravitro em prematuros com as formas agressivas da retinopatia que tinham sido tratadas com laser sem sucesso. Ou seja, você fazia o laser não funcionava, aí você então usava a droga para inibir a retinopatia da prematuridade. Esse estudo foi cancelado, porque no primeiro ano, apenas 2 pacientes chegaram nessa fase, ou seja, fizeram o laser e não melhoraram. Então, isso vai contra o Beta-ROP Study, dizendo que o laser não é eficaz para tratar a retinopatia agressiva posterior. Esse estudo mostrou que o laser, na maioria das vezes, é eficaz e seguro para tratar a retinopatia da prematuridade nas suas formas posteriores. Ele agora está numa fase 2, ele não foi publicado os resultados finais, mas ele está em andamento, e esse, então, estudo ele envolve todos os prematuros com aquelas chamadas doenças pré-limiares do tipo 1. E esses prematuros foram divididos em 3 grupos. Um grupo 1 que usa o bevacizumab, o antiangiogênico, numa certa concentração, em um olho, laser no outro. O grupo 2, o bevacizumab numa outra concentração em um olho e laser no outro. E o grupo 3, que mostra que abrange pacientes prematuros com tratamento a laser nos 2 olhos. Então, esse estudo a gente espera que ele mostre realmente quão eficaz é essa droga antiangiogênica e mostrar para a gente também a segurança do uso dessas drogas, porque a gente sabe que um antiangiogênico ele inibe realmente a angiogênese normal da retina. E com isso ele é absorvido, ele circula no corpo, ele pode atuar em outras áreas, no cérebro, no pulmão. Então a gente não sabe até que ponto isso é de risco para esses bebês prematuros. Então isso ainda é uma coisa, a terapia antiangiogênica é uma coisa ainda controversa para tratamento da retinopatia da prematuridade. Então, como eu falei, nós necessitamos de estudos randomizados, controlados, para demonstrar o momento ideal que você deve injetar, se é só uma injeção ou se precisa repetir, a concentração e dose ideal do medicamento e atenção principalmente às potenciais complicações e efeitos a longo prazo dessa droga nesses pacientes pequeninos. Então, hoje, a minha conduta, o que nós fazemos é a fotocoagulação a laser é a primeira escolha, é o tratamento usado isoladamente na maioria dos casos. A crioterapia, a gente praticamente não usa mais, a não ser quando você precisa fazer uma fotocoagulação muito extensa. Então, na parte mais periférica da retina, você pode aplicar o CRI para diminuir o número de aplicações de laser que você precisa fazer. E a terapia antiangiogênica, com esse bevacizumab, ela é indicada em casos bem restritos, nasquelas formas agressivas posteriores, muito graves. Muitas vezes o paciente está numa situação grave, sem condições de ser submetido à anestesia geral. E mesmo assim, depois de uma longa conversa com os pais, com a equipe da UTI neonatal, e sempre com o consentimento informado dos pais. Para a gente finalizar, a gente sabe que a retinopatia da prematuridade, tratada ou com regressão espontânea, ela está associada a complicações a longo prazo. Muitas vezes ela evolui com baixa visual severa, miopia é mais comum, anisometropia, ou seja, graus diferentes entre um lado e outro, estrabismo é mais comum, glaucoma é mais comum, descolamento de retina ocorre, às vezes, na idade adulta com mais frequência, e alterações da visão de cores também são mais frequentes.
Então, a gente sabe que esses prematuros têm que ser acompanhados para o resto da vida. E não é só o oftalmologista, claro. É uma equipe multidisciplinar, com oftalmologista, pediatra, neurologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, porque muitas vezes esses prematuros eles também têm atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor e muitas vezes precisam ser encaminhados para o que a gente chama de estimulação visual, que é como se fosse uma fisioterapia da visão. Então, o mais importante que a gente quer deixar de mensagem aqui para vocês é que é importante a triagem rigorosa desses prematuros de risco. Menor ou igual a 32 semanas, peso de nascimento menor ou igual a 1,5 kg. Para a gente identificar os prematuros com evolução desfavorável, fazer o tratamento precoce e evitar o descolamento de retina. E essas crianças têm que ser seguidas para o resto da vida. Muito obrigado pela atenção.